Existe um tipo de silêncio que só quem já morou no sertão nordestino consegue reconhecer. Não é o silêncio comum da noite. É aquele em que até os cachorros param de latir. As cigarras se calam. E você sente que algo está observando cada movimento seu. Foi esse silêncio que tomou conta de uma vila esquecida no interior do Nordeste em março de 2019. O que começou como um caso de comportamento estranho de uma moradora local se transformou em algo que nenhum médico, nenhum padre e nenhuma benzedeira conseguiu explicar completamente. Durante 2 semanas, moradores de casas de taipa e barro testemunharam eventos que desafiavam qualquer lógica. Objetos se movendo sozinhos. Vozes que não pertenciam a ninguém. E no centro de tudo, uma mulher de 34 anos que, segundo vizinhos, não era mais ela mesma. Os registros desse caso foram abafados. Poucos falaram publicamente. Mas eu consegui reunir os depoimentos de quem viveu aquilo de perto. E o que você vai ouvir agora é o relato completo do que aconteceu naquelas 2 semanas de terror. Preste atenção em cada detalhe. Porque o que essas pessoas viram naquela vila isolada continua sem explicação até hoje. E o pior, há indícios de que não foi um caso isolado. A vila de São José do Agreste fica a 47 quilômetros da cidade mais próxima. São 120 habitantes, a maioria vivendo em casas antigas de taipa, estradas de terra batida e um único posto de saúde que funciona 3 vezes por semana. Quem mora ali conhece todo mundo pelo nome. E foi justamente por isso que perceberam quando Maria Aparecida começou a mudar. Maria era conhecida na região. Trabalhava como costureira, cuidava da mãe idosa e participava ativamente das novenas na capela. Era o tipo de pessoa que você cumprimenta na rua e sempre recebe um sorriso de volta. Mas em 12 de março de 2019, algo mudou. E é aqui que tudo começa a ficar estranho. Segundo Dona Francisca, vizinha de Maria há mais de 15 anos, ela notou a mudança pelo silêncio. Maria sempre cantava enquanto costurava. Dava para ouvir da minha varanda. Mas naquela manhã, a casa dela estava quieta demais. Nem o galo dela tinha cantado. Quando Francisca foi verificar, encontrou Maria sentada no quintal, de costas para a casa, olhando fixamente para o terreno baldio que ficava atrás da propriedade. Estava descalça, sob o sol forte de meio-dia, sem chapéu, sem se mexer. Chamei ela 3 vezes. Nada. Quando cheguei perto, ela virou o rosto devagar e me olhou de um jeito que nunca vou esquecer. Não era raiva. Não era medo. Era como se ela estivesse me reconhecendo pela primeira vez na vida. Preste atenção nesse detalhe. Porque essa foi apenas a primeira de muitas coisas inexplicáveis que aconteceriam nas próximas 2 semanas. Nos 2 dias seguintes, os moradores começaram a perceber outros comportamentos estranhos. Maria parou de ir à missa. Parou de costurar. E, segundo testemunhas, ela começou a andar pela vila durante a madrugada, sempre na mesma direção, em direção ao cemitério antigo, localizado na saída da vila. Seu Antônio, que trabalha como vigia noturno do posto de saúde, relatou ter visto Maria passando em frente ao posto às 3 horas da manhã. Ela não estava andando normal. Era um passo arrastado, lento, como se tivesse carregando alguma coisa pesada. Mas as mãos dela estavam vazias. O que ninguém entendeu na época foi: Maria sempre teve medo de cemitério. Desde criança, evitava passar perto daquele lugar. E agora estava caminhando em direção a ele, sozinha, no meio da noite. Quando a mãe dela, Dona Neuza, tentou impedir, Maria não respondeu. Continuou andando. Dona Neuza conta que chegou a segurar o braço da filha, mas Maria se soltou com uma força que a velha senhora não esperava. Ela me empurrou com tanta força que eu caí sentada no chão. E quando olhei para ela, os olhos estavam diferentes. Vidrados. Como se não houvesse ninguém ali dentro. E é aqui que tudo começa a ficar estranho de verdade. No dia 15 de março, pela manhã, os vizinhos encontraram marcas estranhas na porta da casa de Maria. Não eram arranhões comuns. Eram marcas profundas na madeira, como se alguém tivesse tentado forçar a entrada de dentro para fora. Só que a porta estava trancada por fora.
Mas o que aconteceu depois mudou tudo. Na noite de 16 de março, Dona Francisca e outras duas vizinhas decidiram fazer uma visita à casa de Maria. Levaram comida, rezaram um terço na varanda e tentaram conversar. Maria as recebeu, mas permaneceu em silêncio o tempo todo, sentada em uma cadeira de balanço velha, olhando para a parede. A gente rezava, e ela balançava na cadeira. Mas não era um balanço normal. Era rápido demais. Fazia um barulho irritante na madeira do chão, relatou Francisca. Preste atenção nesse detalhe. Por volta das 21 horas, quando estavam prestes a ir embora, Maria começou a sussurrar algo. As mulheres se aproximaram para ouvir, mas não conseguiram entender as palavras. Não era português. Não era nenhum idioma que elas conheciam. Francisca chegou a perguntar: Maria, o que você está dizendo? E é aqui que a história muda de tom. Maria parou de balançar. Virou a cabeça lentamente na direção das três mulheres. E respondeu, com uma voz que não era dela: ela não está mais aqui. As três saíram correndo da casa. Dona Neuza, que estava em outro cômodo, ouviu os gritos e veio ver o que tinha acontecido. Quando chegou na sala, Maria ainda estava sentada na cadeira, imóvel, com os olhos fechados. Mas a cadeira continuava balançando sozinha. O silêncio daquele lugar dizia algo. Se você acredita que histórias assim acontecem de verdade no interior do Brasil, escreva nos comentários. Eu já senti esse silêncio. No dia seguinte, Dona Neuza procurou o padre da paróquia mais próxima, na cidade vizinha. Padre Joaquim, que atendia a região há 12 anos, ouviu o relato com atenção e concordou em fazer uma visita. Mas antes disso, conversou com o agente de saúde local, que havia tentado examinar Maria dias antes. Ela não deixou eu encostar nela, disse o agente. Quando tentei medir a pressão, ela começou a tremer. Não era um tremor de febre ou nervosismo. Era violento, como uma convulsão, mas ela estava consciente o tempo todo, me olhando. Padre Joaquim chegou à vila na tarde do dia 18 de março, acompanhado de duas irmãs leigas e Dona Neuza. Eles encontraram Maria deitada no chão da sala, de bruços, completamente imóvel. A temperatura dentro da casa estava normalmente fria, apesar do calor de 38 graus do lado de fora. Preste atenção nesse detalhe. Quando o padre se aproximou para fazer uma oração, Maria levantou a cabeça do chão sem usar as mãos. Foi um movimento brusco, antinatural. Ela olhou diretamente para o padre e disse, com aquela mesma voz rouca e grave: "Você não tem poder aqui." O que ninguém entendeu na época foi: o padre ficou paralisado. Ele mesmo admitiu depois que sentiu um peso no peito tão forte que mal conseguia respirar. As duas irmãs começaram a rezar, mas Maria começou a rir. Não era uma risada humana. Era algo gutural, que ecoava pelas paredes da casa. Mas o que aconteceu depois mudou tudo. O padre decidiu tentar uma bênção. Maria se levantou do chão com um salto e correu para o quarto. Quando entraram atrás dela, o quarto estava vazio. Mas a janela estava fechada por dentro. Durante os 3 dias seguintes, a situação piorou drasticamente. Objetos na casa de Maria começaram a se mover sozinhos. Vizinhos relataram ouvir barulhos altos vindo da casa durante a madrugada, louças quebrando, móveis sendo arrastados, portas batendo com violência. Seu José, morador de uma casa ao lado, fez um relato perturbador: "Eu acordei com um estrondo. Parecia que tinham derrubado um guarda-roupa. Quando olhei pela janela, vi todas as panelas da cozinha da Maria no quintal. Não estavam jogadas de qualquer jeito. Estavam organizadas em círculo, todas viradas de boca para baixo." E é aqui que tudo começa a ficar estranho. Maria passou a falar sozinha durante o dia todo. Conversas longas, em voz alta, como se estivesse respondendo a alguém. Mas não havia ninguém na casa além dela e da mãe. Dona Neuza tentava ignorar, mas admitiu que estava apavorada. Eu ouvia ela conversando no quarto. Perguntava algo, dava risada, respondia. Parecia uma conversa normal. Mas quando eu abria a porta, ela estava sozinha, olhando para o canto do quarto. Preste atenção nesse detalhe.
A benzedeira da vila, Dona Marinalva, foi chamada. Ela tentou fazer uma defumação na casa, mas mal conseguiu entrar. Segundo ela, sentiu uma presença tão forte que o corpo inteiro dela começou a formigar. Aquilo não era encosto comum. Era algo antigo. Algo que não queria sair. O que ninguém entendeu na época foi: por que Maria? Ela nunca tinha se envolvido com nada relacionado a espiritismo, macumba ou qualquer prática do tipo. Era católica devota. E, no entanto, estava acontecendo aquilo. Mas o que aconteceu depois mudou tudo. Na noite do dia 22 de março, Maria desapareceu. Dona Neuza acordou às 5 horas da manhã e percebeu que a filha não estava em casa. A porta da frente estava aberta. As sandálias de Maria continuavam no mesmo lugar. Ela havia saído descalça, no escuro, sem avisar ninguém. Os moradores se organizaram rapidamente. Formaram grupos de busca e começaram a procurar pela vila e arredores. O sol ainda não havia nascido completamente quando encontraram Maria. E é aqui que tudo começa a ficar estranho de verdade. Ela estava no cemitério antigo, no centro de um túmulo abandonado. Estava de joelhos, com as mãos enterradas na terra, cavando. Suas unhas estavam quebradas, sangrando. Mas ela não parecia sentir dor. Continuava cavando, repetindo palavras incompreensíveis. Seu Antônio tentou puxá-la, mas Maria reagiu com violência. Ela se virou, rugindo como um animal, e arranhou o rosto dele com tanta força que deixou marcas fundas. Foram necessários 4 homens para segurá-la e trazê-la de volta para a vila. Preste atenção nesse detalhe. Durante todo o caminho de volta, Maria gritava. Não eram gritos de desespero. Eram gritos de raiva. Ela xingava, cuspia, se debatia com uma força que não era normal para uma mulher de seu porte. Quando a colocaram dentro de casa, ela se jogou contra a parede repetidas vezes, como se estivesse tentando se machucar de propósito. O silêncio daquele lugar dizia algo. Se essa história está te deixando inquieto, inscreva-se agora para receber mais relatos como este. Mas o que aconteceu depois mudou tudo. Foi quando decidiram chamar um médico de fora. E o que ele descobriu não fazia sentido algum. Dr. Ricardo, médico clínico que atendia em uma cidade a 80 quilômetros de distância, foi chamado para avaliar Maria. Ele chegou no dia 23 de março, acompanhado do agente de saúde local. Encontrou Maria amarrada em uma cadeira na sala, a pedido da própria mãe, que não aguentava mais a situação. Quando entrei, a primeira coisa que notei foi o cheiro, relatou o médico. Não era um cheiro de sujeira ou falta de higiene. Era algo podre, como carne estragada. Mas a casa estava limpa. Maria estava consciente. Olhava para o médico com intensidade, mas não falava. Dr. Ricardo tentou fazer um exame físico básico, verificar pupilas, medir a pressão, auscultar o coração. Mas quando encostou o estetoscópio no peito dela, ouviu algo que o fez recuar imediatamente. Preste atenção nesse detalhe. O coração dela estava batendo rápido demais. Mais de 180 batimentos por minuto. Mas ela estava calma, sentada, sem fazer esforço físico. Isso não é normal. Tecnicamente, ela deveria estar em colapso. O que ninguém entendeu na época foi: além da taquicardia extrema, Maria apresentava temperatura corporal de 34 graus Celsius. Hipotermia severa, mesmo sob o calor escaldante do sertão. Não havia explicação médica. Dr. Ricardo recomendou internação imediata em um hospital psiquiátrico na capital. Mas quando tentaram colocar Maria no carro, ela entrou em um episódio violento. Começou a gritar, a cuspir sangue e a se contorcer de uma forma que parecia impossível. As cordas que a seguravam arrebentaram. Literalmente arrebentaram. E até hoje ninguém conseguiu explicar isso de verdade. Foi nesse momento que o padre Joaquim tomou uma decisão. Eles precisavam de um exorcista. Padre Antônio, exorcista oficial da diocese, chegou à vila na madrugada do dia 25 de março. Ele trouxe consigo água benta, óleo consagrado, crucifixos e uma Bíblia antiga. A casa foi preparada.
janelas abertas, velas acesas, imagens de santos posicionadas nos cantos. Maria foi colocada em uma cadeira no centro da sala. Estava mais calma, mas o olhar continuava vazio. Padre Antônio começou as orações rituais de exorcismo. Logo nos primeiros minutos, Maria começou a reagir. E é aqui que tudo começa a ficar estranho. Ela ria. Ria alto, sem parar, enquanto o padre rezava. E então começou a falar. Mas não era Maria. A voz era masculina, grave, e dizia coisas que Maria jamais saberia. Detalhes da vida do padre. Pecados ocultos de moradores da vila. Segredos de família que nunca haviam sido compartilhados. O que aparece em seguida não faz sentido. Os objetos da sala começaram a se mover. Cadeiras deslizavam. Quadros caíam da parede. As velas se apagavam e acendiam sozinhas. Testemunhas que estavam presentes, Dona Neuza, Francisca e o agente de saúde, confirmam: não havia vento. Não havia explicação física. Padre Antônio continuou firme. Ele lançou água benta sobre Maria, que gritou como se tivesse sido queimada. A pele dela fumegou. Literalmente fumegou. Foi nesse instante que tudo desandou. Maria se levantou da cadeira, quebrou as cordas que a prendiam e avançou contra o padre. Ele continuou rezando, segurando o crucifixo na frente dela. Maria parou a centímetros do rosto dele, tremendo, gritando palavras em uma língua desconhecida. E então, silêncio. E até hoje ninguém conseguiu explicar isso de verdade. Se você chegou até aqui, clique em gostei. Isso ajuda a espalhar essa história para quem precisa conhecer. Maria desmaiou. Caiu no chão como um peso morto. Padre Antônio continuou as orações por mais 40 minutos, até ter certeza de que o ritual estava completo. Quando ela finalmente acordou, horas depois, era ela mesma novamente. Ou pelo menos parecia ser. Maria não se lembrava de nada. Nada dos últimos 13 dias. Não lembrava de ter caminhado até o cemitério, de ter cavado a terra com as próprias mãos, das coisas que havia dito. Era como se aquele período tivesse sido completamente apagado da memória dela. Mas o que aconteceu depois mudou tudo. Os vizinhos relatam que Maria nunca mais foi a mesma. Ela voltou a costurar, voltou a frequentar a igreja, voltou a sorrir. Mas havia algo diferente. Um olhar mais distante. Um silêncio mais pesado. Dona Francisca diz que Maria evitava passar perto do cemitério. E nunca mais saiu de casa à noite. Preste atenção nesse detalhe. Dr. Ricardo tentou buscar uma explicação médica. Ele falou em psicose breve, em surto dissociativo, em histeria coletiva. Mas nada disso explica a temperatura corporal anormal, a força descomunal, os objetos se movendo sozinhos. Padre Antônio, por sua vez, foi categórico: aquilo não foi uma doença mental. Foi uma possessão genuína. Eu já vi muitos casos. Mas esse foi um dos mais intensos. O silêncio daquele lugar dizia algo. Até hoje, os moradores de São José do Agreste não gostam de falar sobre o que aconteceu em março de 2019. Quando perguntados, mudam de assunto. Mas todos concordam em uma coisa: algo mudou naquela vila. E ninguém dorme mais com as janelas abertas. E até hoje ninguém conseguiu explicar isso de verdade. 3 anos depois desses eventos, Maria continua morando na mesma casa. Ela raramente dá entrevistas. Quando questionada sobre aquelas 2 semanas, ela sorri educadamente e diz que não se lembra de nada. Mas Dona Neuza, sua mãe, conta que às vezes, durante a madrugada, ouve a filha conversando sozinha no quarto. O que ninguém entendeu na época foi: por que ela? E por que ali? Conversando com moradores mais antigos da vila, descobri algo perturbador. O cemitério onde Maria foi encontrada cavando a terra é muito antigo. Mais antigo do que a própria vila. Há registros de que, no século XIX, aquele terreno era usado para enterros de escravos e de pessoas consideradas possuídas ou amaldiçoadas pela igreja da época. Será que Maria desenterrou algo? Ou foi desenterrada por algo? Padre Antônio se recusou a comentar detalhes específicos do exorcismo,
mas admitiu que casos de possessão no interior do Nordeste são mais comuns do que as pessoas imaginam. Há lugares que carregam histórias antigas, dores antigas, e às vezes essas coisas voltam. O silêncio daquele lugar dizia algo. Até hoje, moradores relatam fenômenos estranhos na vila. Luzes que se apagam sozinhas, animais que fogem sem motivo, e um silêncio pesado que toma conta de tudo quando a noite cai. Maria continua vivendo sua vida, mas há quem diga que ela nunca voltou sozinha. Conte nos comentários se algo parecido já aconteceu na sua região.